Meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Meu nome é Luciano, eu sou da IEC Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Meu pastor é o pastor Gilson Cordeiro. E eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui com vocês e ao querido pastor Jones, que também me fez esse convite. Glória a Deus pela vida dele, de irmã Rosemary, que eu os considero como meus pais na fé. Meus queridos irmãos, hoje nós estaremos meditando sobre o tema Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E quando nós lemos o texto de Efésios 3, ali no versículo 1 e Efésios 3, versículo 14, ele vai falar praticamente a mesma coisa. Paulo estava escrevendo essa carta aos seus irmãos em Efésios, a igreja ali em Éfeso. E Paulo estava preso, mas ele não se entristece por estar preso, ele não se entristece por estar sendo perseguido por causa do evangelho, porque ele estava anunciando o evangelho de Cristo Jesus, esse evangelho de salvação, de transformação, que mudou a história de Paulo. Aquele que perseguia, aquele que matava, de repente teve um encontro com o Senhor Jesus e sua vida foi transformada, a sua identidade foi mudada, porque o nome dele passou de Saulo para Paulo, uma transformação completa, e é isso que Jesus faz. E Paulo, ele diz assim, por esta causa, ou seja, a motivação, eu estou aqui preso, mas eu não me entristeço, e porque eu estou aqui por causa do evangelho. Então eu quero anunciar, ele estava dizendo, esse evangelho é uma palavra que ela salva, é uma palavra que liberta, é uma palavra que traz paz aos nossos corações. Então, por essa causa eu estou preso, mas eu quero dizer a vocês que vocês não devem desanimar. Vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, mas vocês não podem desanimar porque vocês estão me vendo preso, porque eu já fui açoitado, fui quase morto, mas não abandono, não tenho medo de anunciar essa palavra e não vejo a hora de sair daqui para continuar anunciando essa palavra. Aí ele diz assim, por esta causa me ponho de joelhos, ou seja, a posição, não é que eu tenha ali, Deus só vai ouvir minha oração se eu tiver de joelhos. Não, você pode orar em pé, sentado, da forma que você quiser, mas existem momentos em nossas vidas como cristãos que nós vamos ter que se ajoelhar, ou seja, se humilhar, reconhecer que nós não somos nada e que Deus é tudo em nós. Então nós teremos que se humilhar na presença do Senhor e dizer assim, meu Pai, me socorre, porque essa situação que eu estou vivendo é muito difícil, eu não vejo solução, eu preciso do Senhor. Mas a principal causa que nós devemos nos colocar de joelho é por amor a Cristo, por amor em anunciar a palavra de Deus, por amor a vidas, porque não existe reconhecimento melhor, não existe gratidão melhor em nossos corações como cristãos, de ver outros cristãos, outras pessoas se converterem a Cristo. Então a nossa missão é nos colocar de joelhos, nos humilhar, pedir ao Senhor que nos socorra e nos ajude, para que nós venhamos a perseverar. Não interessa as circunstâncias, não interessa as dificuldades, não interessa quem vai criticar, quem vai ajudar, mas sim o amor que nós temos a Cristo. Então nós temos essa sede e fome de justiça do Senhor, essa sede e fome de anunciar a palavra de Deus e ver vidas salvas para o reino de Deus. Então nós temos essa missão de permanecer em oração, de permanecer clamando ao Senhor uns pelos outros. O importante é que a igreja do Senhor tem que estar unida em oração uns pelos outros. Nós não podemos ser desunidos, não podemos ser egoístas. Eu vou orar só por mim, cada um ora por si. Não, nós temos que perseverar e continuar orando uns pelos outros. E ele vai terminar dizendo que por essa causa, pelo evangelho, ele se põe de joelhos na presença do Pai, ou seja, o Deus Supremo, o que está acima de todas as coisas, o nosso Deus poderoso, maravilhoso, é que nós nos colocamos de joelho na presença dele, nós nos humilhamos na presença desse Deus poderoso, porque nós sabemos que ele é soberano, nós sabemos que ele tem o controle de todas as coisas, nós sabemos que ele tem força e poder de agir. Quando nós oramos, ele escuta a nossa oração,
mesmo nós, Paulo, interessante que quando eu estava lendo esse texto de Efésios 3, Paulo diz assim, mesmo eu sendo o menor entre todos os cristãos, esse Deus poderoso me usa para anunciar essa palavra maravilhosa. Deus nos usa como instrumento nas mãos dele, quando nós nos permitimos ser usados por ele, para que nós venhamos a anunciar o evangelho de salvação. Então aqui, meus irmãos, nós podemos tirar que lição para as nossas vidas? Nós somos o povo escolhido do Senhor e nós precisamos anunciar o evangelho. Nós não fomos escolhidos para ficar sentados nas cadeiras da igreja sem se envolver com nada. Nós fomos escolhidos para anunciar o reino de Deus. E também nós somos convidados a permanecer em oração uns pelos outros. Como é importante, eu digo por mim, eu nem tenho alguns irmãos que eu nunca vi, eu nunca tive a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, mas eu sei que oram por mim. E essas orações, elas têm efeito. Essas orações, ela nos ajuda. Quando nós oramos uns pelos outros, Deus nos fortalece, porque nós somos a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor não pode estar separada uns dos outros. E Paulo vai dizer também, meus irmãos, que o testemunho dele, as perseguições, não é para que ninguém desanime, sim, para que permaneçam, porque ele diz assim, eu não vejo a hora de eu sair daqui para que eu possa anunciar. Ou seja, um homem que não tinha medo, que não tinha temor, ele estava disposto a entregar a sua própria vida para anunciar o evangelho. E quantos missionários são mortos, quantos pastores por causa do evangelho, e são homens e mulheres que não desistem de anunciar essa palavra maravilhosa. Então nós precisamos permanecer em oração todos os dias, não podemos parar de orar, porque Deus, ele ouve as nossas orações. Quantos pedidos são colocados no grupo, quantas pessoas nos pedem oração no privado, e quantas vezes nós precisamos de oração, porque muitas vezes nós enfrentamos situações tão difíceis, mas nós sabemos o Deus que nós servimos, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que nós pedimos ou que pensamos, pois ele é Deus poderoso. E Paulo, para concluir, meus irmãos, nós devemos ter essa sede de anunciar o evangelho, mas para isso nós precisamos de estar em constante oração, nós precisamos de estar buscando a face do Senhor incansavelmente para que ele nos ajude. Então, o que nós concluímos é que nós nos colocamos de pé na presença do Senhor e nós permanecemos na presença do Senhor todos os dias, para que ele nos ajude, para que ele nos abençoe e para que ele nos fortaleça. Eu agradeço essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Fiquem na paz do Senhor e tchau!